Vamos falar sobre a situação na Ucrânia, dia 22 de outubro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, por volta de 14 horas lá em Kiev, houve um novo enorme ataque com mísseis e drones russos a várias cidades ucranianas, visando elementos de infraestrutura, energia elétrica, água e etc. Foi o maior ataque de todos até aqui, maior até do que aquele do dia 10, que havia sido o maior até então. Felizmente, as defesas antiaéreas ucranianas já estão melhores e acabaram derrubando a maior parte dos mísseis e dos drones iranianos usados. Ainda assim, algumas regiões foram atingidas, há falta de luz em vários locais na Ucrânia e outros problemas também. Na região de Kherson, os russos continuam a sua evacuação e a notícia agora é que têm sido encontrados muitos soldados russos usando roupas civis. Não se sabe se é para eles fugirem de Kherson ou se é porque eles pretendem brigar com os ucranianos fingindo serem civis de lá, né, numa eventual briga de rua na cidade. Saíram também mais informações de que os russos têm mesmo a intenção de explodir a represa de Nova Kakhovka. Vamos entender o que mudou em relação ao que a gente já tinha falado. Essas notícias a gente vai falar sobre elas em mais detalhe agora. Elas foram sugeridas por Gertrudes, Good Bad Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre a linha de frente, mas a verdade é que não teve nenhuma grande mudança. O que a gente teve realmente de significativo foi mais uma manhã com vários ataques malucos russos à cidade. Aqui a gente vê mais um playground de criança, dessa vez na região, no lugarejo de Zarishne. Então, mais uma vez, um míssil atingindo próximo a um playground de crianças. E não foi só isso, teve vários mísseis em várias cidades, mas a defesa antiaérea ucraniana está melhor. Repara esse caso aqui em que um avião ucraniano consegue destruir um míssil que estava indo em direção ao oeste, na verdade aqui em direção a Odessa, né? Isso aqui aconteceu em Odessa. Se o míssil estava indo para Odessa ou não, a gente não sabe, porque esses mísseis eles ficam no ar durante um tempo significativo, né? Mas o fato é que houve vários ataques à infraestrutura hoje, apesar de terem sido derrubados a maior parte dos mísseis, foram 33 mísseis lançados pelos russos no total, desses 18 foram derrubados, mais da metade. Mas os que sobraram ainda conseguiram causar impactos e pelo menos 2 cidades estão sem luz. Na verdade, a gente tem informação aqui de que já tem mais coisas sem luz aqui também. Cada raiozinho nesse mapa indica uma cidade sem luz, então isso não quer dizer que a cidade inteira esteja sem luz, tá? Mas alguma parte da cidade pode estar faltando energia. Embora esse ataque tenha começado maior do que o do dia 10, né? No dia 10 foram 18 mísseis lançados pelos russos, hoje foram 33, então muito mais. Ainda assim, aqui, no final das contas, o número de mísseis que atingiu os alvos foi muito menor, né? As imagens que a gente tem, elas são bem mais comedidas, o pessoal está evitando liberar muitas informações sobre onde esses mísseis caíram, porque isso na mão do inimigo pode ajudar ele nesse ataque, né? Como a gente disse, houve 16 mísseis X-101 ou X-555, que são aqueles mísseis maiores, e 17 mísseis calibre, ou seja, um total de 33 mísseis. Desses, 18 foram interceptados pela defesa aérea, o restante atingiu os alvos. Houve também drones iranianos, também, da mesma forma, a maior parte foi derrubado pela defesa antiaérea, mas alguns acabaram causando dano nessa manhã, né? Como o pessoal está colocando aqui, a escala do ataque atual é comparável ao que aconteceu no dia 10 entre os dias 10 e 12 de outubro, quando houve uma onda maior aí de ataques, né? Esse tipo de ataque é um absurdo completo, é um crime de guerra, é um ataque a civil que não tem nenhuma mudança militar nisso daí. Obviamente a Rússia está querendo forçar a Ucrânia a fazer algum tipo de acordo e coisa e tal, mas não vão conseguir, né? O que você tem visto das páginas dos ucranianos no Twitter e no Telegram é a resiliência que a gente já se acostumou a encontrar por parte dos ucranianos, né? Eles sabem que esse inverno não vai ser fácil,
que esses ataques não vão parar tão cedo, mas que no final das contas o que eles estão lutando vale a pena. Então não tem ninguém desanimado, não tem ninguém pensando em negociar com a Rússia. E é lógico, as equipes de conserto das instalações elétricas já estão preparando para resolver os problemas aí ao longo do dia, né? Além disso, a gente teve algumas novidades em Belgorod. Belgorod, vocês sabem, é essa cidadezinha aqui próximo a Kharkiv, já na região russa aqui. Na verdade, o que a gente vai mostrar é nesse distrito aqui, ó, chamado Shebekino. É um distritozinho de Belgorod, e o que aconteceu lá foi justamente a explosão. Ontem, isso daqui houve uma explosão numa região ali em Belgorod, em Shebekino, e eles identificaram, era uma empresa chamada Monocristal, e é uma das grandes manufatoras de safira para aplicações high-tech em eletrônicos e optoeletrônicos, né? Então, provavelmente foi um ataque ucraniano visando incapacitar a indústria russa. E outra coisa, aqui, um outro ataque que houve agora cedo, isso aqui aconteceu agora cedo, de novo nessa mesma região de Shebekino, Belgorod, e dessa vez um ataque visando a infraestrutura de energia elétrica, né? Muito provavelmente um troco ucraniano ao ataque que foi feito na Ucrânia hoje em várias cidades, né? Isso aqui aconteceu depois do ataque russo às cidades ucranianas. Me parece o caso de retaliação mesmo, retaliação ucraniana nesse caso. Vamos falar sobre a região de Kherson. Os ucranianos destruíram 3 depósitos de munição em Berislav. A situação em Berislav fica aqui no sul, né, próximo a Kherson. Na verdade, seria mais próximo a Nova Kakhovka, onde fica a represa. Essa cidade aqui é uma das grandes cidades que tem nessa região, e houve 3 depósitos destruídos por lá. Aqui a gente tem a informação também que as autoridades russas cessaram atividades em Berislav, ou seja, havia o prefeito da cidade, que era na verdade um fantoche russo colocado lá, tinha delegacia de polícia, sei lá o que, um monte de estruturas russas que os russos fingiram que montaram lá. Isso tudo foi desmontado agora porque eles já perceberam que estão na iminência de perder esse território, né? O rapaz aqui da Legião Georgiana mostrou esse quadro aqui, que não fala nada na verdade, porque isso daqui, se você reparar, é exatamente o que está mostrando aqui também no quadro oficial, né, de Milov. Não mudou nada em relação ao que tinha aqui nessa região. Os ucranianos ainda aparecem aqui em Dudchane, e essa área entre esse rio aqui em Dudchane e esse rio aqui em Milov aparece ainda em disputa. Mas, segundo ele dá a entender aqui, o pessoal está chegando lá em Milov, né? Outra informação que a gente tem aqui é justamente que os russos estariam evacuando Snihurivka. Snihurivka é essa cidade aqui, ó. Snihurivka é a cidade mais afastada de Kherson aqui nessa região, de onde os russos poderiam tentar um ataque a Mykolaiv. Eles já estão aqui nesse lugar sem conseguir avançar há bastante tempo, mas a gente já explicou por que Snihurivka é fundamental para os russos, né? Os russos usam muito o transporte ferroviário, e mesmo que eles tenham que trazer munição em barcaças da margem esquerda para a margem direita aqui em Nova Kakhovka, né, em Kozatsky. Depois aqui eles colocavam as coisas no trem, só que não tem trem daqui para Kherson. Não existe linha ferroviária direta daqui para Kherson. O que você tem é a linha até Snihurivka e depois Snihurivka-Kherson. Então, os russos, perdendo essa cidade, eles perdem a capacidade de trocar mantimentos, munição, equipamentos entre Kherson e Nova Kakhovka, né, aqui, Kozatsky, que é do lado de Nova Kakhovka. Então, é uma cidade muito importante. Já houve uma parte significativa de evacuação daqui, os comandantes já saíram todos daqui, mas ainda tem muita tropa por aqui. Os ucranianos não estão atacando diretamente Snihurivka, provavelmente isso daí está num plano para uma próxima etapa, mas os russos já estão saindo de lá, né?
Aqui eles estão falando que os ocupantes de Kherson, ou seja, os soldados russos, eles estão se preparando para a luta na rua e estão trocando em roupas civis. Então a gente tem algumas informações. Esse daqui é um vídeo de soldados russos vestidos em roupas civis, tentando sair da sua posição. Então daí que eu falo para vocês, né? Não dá para saber se nesse caso eles estavam botando roupa civil porque os russos estão planejando fazer briga com os ucranianos em roupa civil em Kherson, ou se na verdade eram soldados russos que viram que estavam no desespero, que não ia ter reforço suficiente, que eles estavam com medo de morrer e botaram roupas civis e tentaram escapar dessa coisa toda, né? Não dá para saber exatamente o que está acontecendo aqui, mas esse é um ponto de atenção para essa retomada de Kherson, né? Outra coisa que já estão saindo de lá, os russos estão tirando, por exemplo, a agência do Pромsvazbank, o PSB, que é um grande banco russo que estava atuando na região, está sendo já desmobilizado, retirado de Kherson. Também o Conselho de Segurança Social, a Administração de Fundos de Pensão e outras administrações também falaram que serviços de veterinária e vigilância sanitária todos foram abandonados, já saíram de Kherson. E, lógico, como o pessoal mostra aqui, não seria russo se não tivessem aproveitando para roubar equipamento, roubar impressora, roubar coisas da cidade, né? Realmente uma tristeza isso. Uma outra imagem que a gente tem aqui é de Kadyrovitas sendo presos, sendo capturados por ucranianos. É relativamente raro você ver isso, né? O pessoal do Kadyrov, eles costumam ficar mais na retaguarda, eles são mais usados para impedir que os soldados russos recuem. Eles ficam na retaguarda, se o soldado russo recuar da linha de frente, eles atiram no soldado russo. Isso é uma forma deles de evitar que os soldados russos desistam de lutar, porque como a gente viu, a moral da tropa russa é muito ruim. Então é muito raro, no final das contas, os ucranianos conseguirem capturar Kadyrovitas. Eles foram capturados na região sul, não fala exatamente se é em Kherson ou se é outra coisa, mas conseguiram capturar. De alguma forma, essa aí deram bobeira e eles conseguiram pegar. É bom que vai para o fundo de troca de prisioneiros, né? Uma curiosidade, os russos estão comemorando que... vocês lembram, ontem houve um ataque à ponte de Antonivka aqui em Kherson. A ponte de Antonivka, essa ponte aqui, é a principal ponte para abastecer Kherson, mas ela está inutilizada com o uso de HIMARS, e a gente falou ontem, os russos construíram uma linha de barcaças, né? Fizeram uma ponte de várias barcaças para conseguir atravessar coisas, e daí os ucranianos atingiram essa ponte de barcaças e afundaram pelo menos uma barcaça, pelo menos uma parte. A ponte não está funcionando neste momento, mas os russos estão comemorando que a defesa antiaérea deles conseguiu derrubar um míssil do HIMARS. Os ucranianos todo dia lançam 500, 600 mísseis do HIMARS. Esse daqui parece que é o terceiro que eles conseguem derrubar. Mas estão comemorando. Lá na mídia russa estão lá falando, olha só, conseguimos derrubar um HIMARS, caramba, olha que coisa. Esse é o terceiro que a Rússia conseguiu derrubar nesse tempo todo. E, lógico, não afetou nada, a ponte de barcaças foi destruída do mesmo jeito, né? E por falar em HIMARS, a gente tem aqui uma thread do DFMON explicando a urgência da Ucrânia receber o ATACMS, que é aquele míssil do HIMARS de mais distância, né? Vocês sabem, está tendo uma negociação já há bastante tempo, mas até aqui os Estados Unidos não têm liberado para a Ucrânia o ATACMS, que é um HIMARS de alcance maior. O HIMARS atual ele vai com precisão até 85, 90 quilômetros de distância. Em tese dá para ir até um pouco mais, mas aí já não tem mais tanta precisão. E o ATACMS chega a 300 km com muita precisão, né? E tem uma carga maior também. E ele está explicando aqui por que os ucranianos precisam desse ATACMS. Então ele está explicando que a logística russa vinha aqui da Crimeia e mantinha um grande depósito aqui nessa cidade de Brilivka, e daqui, a partir de caminhões, ela abastecia Kherson e Nova Kakhovka. Isso daqui foi destruído já pelos ucranianos usando HIMARS. Mas aí o que os russos fizeram? Isso aqui é a imagem até da destruição lá. Eles moveram toda a coisa para Mirny. Mirny é uma cidade que fica mais atrás,
E daí, ou seja, aqui já está fora do alcance do HIMARS de 85 quilômetros, então eles não conseguem atingir essa cidade de Mirny com facilidade, e daí para os russos ficou um pouco mais complicado, é verdade, mas meio que resolveu o problema deles, né? Então, se os ucranianos tivessem o ATACMS, conseguiriam resolver isso aqui com muita facilidade. Daí ele mostra os vários depósitos que estão sendo usados pelos russos na região para manter as munições e equipamentos, ou seja, tudo isso daqui poderia ser destruído com muita facilidade tendo um ATACMS, né? É mais aí um pedido para os americanos liberarem, eles mostram que está tendo atividade, tá vendo aqui? Os soldados russos aqui carregando caminhão, tirando equipamento, um monte de caminhão aqui nessa região com árvores, tentando se ocultar nas árvores e coisa e tal. Tem muita atividade, só que infelizmente é 120 quilômetros da linha de frente, ou seja, o HIMARS, que vai até 85 quilômetros, não consegue chegar lá. Mesmo ele indo um pouquinho mais, sem precisão, não dá. 120 quilômetros é muita coisa, né? Então daí ele explica essa importância no final das contas. No final ele faz um apelo aqui para os americanos para liberarem o ATACMS para a Ucrânia. Vamos torcer para ter sucesso nisso daí. É lógico que a gente já tem visto esse tipo de pedido dos ucranianos há algum tempo, até aqui os americanos não aceitaram, né? Bom, vamos falar rapidamente lá da região de leste, aqui, próximo a Liman. Aqui a gente tem... a gente falou para vocês já várias vezes, os russos têm tentado avançar para cá, têm conseguido manter os ucranianos aqui. O grande objetivo dos russos é justamente conseguir chegar ali em Terni, essa cidadezinha daqui, eventualmente, justamente, a proposta deles não é retomar Lima, é muito difícil para eles fazerem isso, ela já está muito bem guardada pelos ucranianos, mas é principalmente atrasar o esforço ucraniano aqui em direção à Crimina. E por que os russos estão conseguindo agora fazer essas contraofensivas? Justamente porque já chegou pessoal novo, é aquilo que eu falei para vocês. As tropas novas de conscritos, mesmo não tendo treinamento adequado, mesmo não tendo armas adequadas, elas vão fazer alguma diferença. Vão conseguir resolver o problema dos russos? Não, não vão conseguir resolver o problema. Eles sabem que a situação é trágica lá. O que eles estão fazendo aqui é um ataque defensivo, é justamente aquele negócio de tentar atacar para evitar que os ucranianos cheguem aqui em Crimina, mas de qualquer forma é um ataque, ou seja, dá dor de cabeça. Os ucranianos estão precisando lutar para manter essa região aqui. Além disso, ontem houve também um ataque russo aqui em Bilororivka, também sem sucesso. É aquele negócio, essas tropas novas, é um monte de gente inexperiente, morre gente pra caramba. Eles estão falando em 6,3 para 1 morto aqui nesses ataques, então para cada 6,3 russos mortos, morre um ucraniano. É complicado para os ucranianos, porque agora os russos têm muito mais gente, né? Tem muito mais Zergs lá, para fazer um Zerg Rush da vida. Para quem não sabe, Zerg Rush é referência a um joguinho antigo lá, Civilization, que era uma estratégia que você usava no jogo, né? Botar um monte de soldados sem nenhuma capacidade, que morria, tanto que você acabava com as balas do inimigo com um corpo de soldado, né? Mas enfim. De qualquer forma, não estão conseguindo avançar aqui, né? Os ucranianos estão ficando ocupados, os ucranianos também não estão conseguindo avançar em direção à Crimina, mas pelo menos a coisa está meio estabilizada nessa região aqui. Mas aqui embaixo, em Bakhmut, novamente a gente tem notícias de russos dizendo que não, já tomamos Bakhmut, não sei o que lá, e já temos a cidade, coisa e tal, e isso não é verdade. Eles até chegaram nessa região sul aqui a tomar a estrada principal aqui de Bakhmut, mas a cidade em si ainda está na mão dos ucranianos. Os ucranianos ainda controlam Bakhmut, né? Essa altura, como acontece normalmente em cidades na linha de frente, é uma cidade praticamente deserta, já é uma cidade que não tem quase civil nenhum, já está em ruínas completas a cidade, infelizmente, mas os russos continuam tentando avançar e por motivos estratégicos muito pequenos. É basicamente o objetivo político de poder dizer que, olha, avançamos em algum lugar a essa altura, né? E justamente com o grupo Wagner, que é o único grupo que aparentemente ainda tem alguma capacidade de reação dentro do exército russo, ali dentro das forças russas, né? Bom, o Arestovich fez uma live ontem, é sempre interessante, ele sempre traz algumas coisas interessantes aqui. Ele falou sobre esses ataques ali em Bilororivka, em Bakhmut,
e outras coisas. Falou sobre os jornalistas que morreram no bombardeio da ponte de Antonífka. Ele fala uma informação interessante que, apesar das dificuldades, os militares russos estão enviando tropas para o lado direito do Dnipro, ali em Kherson, né? Não dá para saber exatamente por quê, pode ser para simplesmente rotação de pessoal, não se sabe exatamente qual que é a ideia. Aí ele até coloca aqui, será que isso é um tipo de armadilha para os ucranianos? E ele fala que é pouco provável, o pessoal tem muita informação lá sobre inteligência, então não esperam alguma coisa assim, né? Ele fala aqui também sobre a possibilidade de explodir a represa de Nova Kakhovka, e ele fala que nesse caso provavelmente aí vai acabar totalmente com qualquer chance dos russos abastecerem os soldados dele do lado direito. Então eles só fariam isso depois de recuarem para o lado esquerdo todas as tropas, tudo que tem lá, né? Então não faz muito sentido esse tipo de coisa. A gente vai falar mais sobre a questão da explosão da represa, que tem mais informações sobre isso. E a outra coisa interessante que ele fala aqui é que o sistema antiaéreo Iris-T parece que já o primeiro deles já está funcionando próximo a Kiev, por isso hoje o número de mísseis derrubados foi maior, mas ainda vem muito mais coisa por aí, né? Esse foi só o primeiro que foi instalado. Essas coisas demoram tempo, não é uma coisa rápida de você instalar, né? Outra coisa interessante é o que o Ocidente considera um modelo de vitória para a Ucrânia: a retirada completa das tropas russas, o pagamento de reparações, a condenação de criminosos de guerra e a remoção de Putin do poder. Eu diria que eu considero bastante razoável isso, no final das contas, né? Bom, ele fala mais algumas coisas aqui, mas nada significativo. Vamos falar um pouco sobre também o que diz o Instituto para Estudo da Guerra, que também fala alguns detalhes que a gente já mencionou aqui, mas ele traz uma informação muito interessante sobre a eventual explosão ou detonação lá da hidrelétrica de Nova Kakhovka, né? Relembrando, isso daqui a gente já falou em alguns vídeos aqui, os russos dizem que os ucranianos vão destruir a represa de Nova Kakhovka, os ucranianos dizem que os russos colocaram bombas na represa, colocaram dinamite, né? Minaram a represa de Nova Kakhovka e pretendem explodir essa represa. Essa represa fica aqui na região de Kherson, na cidade de Nova Kakhovka, e repara que ela tem todo esse reservatório enorme aqui para trás, é um reservatório muito grande, e ela liberando alagaria boa parte da região aqui de Kherson, né? Agora, por que eu achava que eles não fariam, que os russos não fariam isso? Eu já expliquei no vídeo que se alguém fizer isso, vão ser os russos. Os ucranianos não têm nenhum motivo para explodir essa represa, e ao contrário, até mostraram que sempre que vão atingir esse ponto de suprimento, eles sempre evitaram atingir a represa. Poderiam ter atingido e não fizeram isso. Então, se alguém fizer, vai ser os russos. Agora, por que eu achava que os russos não fariam isso? Por causa do canal de abastecimento da Crimeia. Esse canal de abastecimento da Crimeia é que leva água para a Crimeia aqui, e isso seria algo muito importante para o desenvolvimento da região. E se eles explodirem essa represa, esse canal se torna inútil, né? Só que o que eles explicam aqui é que, bom, quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, os ucranianos cortaram a água deste canal. E os russos desenvolveram mecanismos para levar água para a península da Crimeia. Então eles fizeram poços, fizeram dutos de água para levar água para lá. E embora, sem dúvida alguma, cortar a água desse canal seja algo ruim para os russos, na verdade eles já mostraram que tem capacidade de manter a Crimeia sem aquele abastecimento de água por ali, né? A Crimeia sobreviveu sem acesso ao canal desde que os russos invadiram até fevereiro de 2022. Os oficiais russos já demonstraram que eles têm capacidade de suprir a Crimeia com água, mesmo sem acesso ao canal. Então, o que deve acontecer nisso daí, né? Isso aqui é uma imagem de como é que seria o alagamento dessa região. Dá para ver que principalmente isso daqui é antes, né? Isso daqui é antes do jeito que é agora, e isso daqui seria alagado depois de estourada a represa, né?
Repara que, como a gente mencionou, principalmente áreas na margem leste do Dnipro seriam afetadas. Então, é muito pouco provável realmente os russos explodirem essa represa enquanto eles ainda têm tropas aqui para cima. Mas no momento que eles tirarem todas as tropas deles para cá, no momento que eles não tiverem mais tropas do lado de cá, e lógico, na hora de transferir as tropas para cá, eles não podem deixar nessas cidades ribeirinhas aqui na parte, logo na margem leste, porque a margem leste ela é mais afetada que a margem oeste do Dnipro, mas é aquele negócio, para eles pode ser interessante. Por quê? Porque evita que os ucranianos usem isso daqui para continuar a conquista deles do sul da Ucrânia, né? Então, aparentemente, essa é uma proposta que faz sentido, ou seja, o nosso risco dos russos realmente explodirem essa represa é significativo, sim. Ao contrário do que a gente imaginava, o fato deles perderem o canal de suprimento não faz muita diferença. E para a Ucrânia, lembra, não apenas gera um problema enorme com o alagamento de várias cidades aqui, vai ser o efeito em termos de mortos, seria quase que uma bomba atômica na região, mataria um monte de gente, mas não só isso, como também você tem o problema da usina nuclear aqui de Enerhodar, que hoje usa água dessa represa para resfriar os seus núcleos, né? E aí a gente não sabe como é que funcionaria isso, eles teriam capacidade suficiente de manter a refrigeração sem essa água do rio aqui, né? Sem essa água da represa aqui. Bom, falando um pouco sobre outros assuntos, os russos continuam roubando grãos da Ucrânia e como é que eles fazem isso, né? A comunidade internacional fez uma série de controles para evitar que os russos vendessem grãos ucranianos, mas eles estão contornando isso através do transbordo em alto mar. Então eles carregam, na Crimeia eles enchem os navios russos com grão, uma vez em mar aberto eles desligam o sistema de rastreamento e transferem o grão para outros navios, e esses outros navios então vão para outros portos na Líbia e no Irã, e dessa forma eles contornam as proibições que o pessoal está impondo, principalmente ali no Estreito de Bósforo, né? A Turquia, justamente dentro do acordo aqui para exportação de grãos, ela tem feito vistoria nos navios de grãos que passam por aqui, e só que dessa forma a Rússia consegue se livrar deste problema, indicar que o navio não veio da Crimeia e assim os russos continuam roubando grãos ucranianos, né? Por falar em russos roubando, que é uma coisa muito comum, está havendo uma epidemia de câmeras, de radares de velocidade suecos sendo roubados, né? Por quê? Porque esses radares de velocidade suecos contêm dentro deles uma câmera de boa qualidade, que os russos, curiosamente, é a mesma câmera que os russos usam nos drones deles, né? Então, o que o pessoal está indicando é que mais de 100 câmeras de velocidade, né, na Suécia foram roubadas nos meses recentes, e imagina-se que justamente foram vendidas para a Rússia, para os drones russos improvisados, né? Realmente é um estado ladrão a Rússia. E, bom, o Shoigu falou com o secretário de defesa, com o ministro de defesa americano. É a segunda vez que eles se falam nessa guerra. A primeira vez foi lá no iniciozinho da guerra, em março, e agora eles se falaram de novo. É lógico, nenhum dos dois disse sobre o que foi o assunto, qual que foi a conversa, mas é normal esse tipo de coisa. Provavelmente foi alguma pressão de alguém contra alguém, ou talvez o Shoigu querendo se livrar do problema, porque vocês sabem, lá na Rússia estão jogando a culpa em cima dele. Ele ainda é ministro da defesa do Putin, mas ninguém sabe por quanto tempo, né? O Mark Hamill, que é o Luke Skywalker do Star Wars, doou 500 drones para a Ucrânia. Esses drones normais não são drones militares, mas ainda assim são muito úteis. O pessoal usa para fazer visualização do inimigo, para ver onde é que estão as tropas inimigas. Realmente é alguma coisa que mudou a guerra completamente. E esses drones comerciais, no final das contas, eles são baratinhos até pra gente. Eu tenho um drone aqui, não sei se vocês sabem, eu fiz várias filmagens aqui no aterro do Flamengo. Infelizmente agora parece que eles fecharam totalmente a área por conta de interferência no aeroporto de Santos Dumont, eu não consigo filmar mais. Mas esses drones são baratinhos, não são caros não.
e numa região de guerra eles acabam sendo muito úteis nesse tipo de coisa, né? E para complementar, a OTAN está fazendo um exercício de guerra na fronteira entre Belarus e a Lituânia, ou seja, naquela região aqui, a Lituânia fica aqui, Belarus aqui, então nessa região aqui eles estão fazendo esse tipo de exercício militar. É lógico, é apenas uma forma de acostumar o pessoal com a região, não se sabe se vai ter algum desdobramento disso, provavelmente está só em reserva mesmo, só para deixar claro para os russos que o pessoal da OTAN está ali do lado. Se a coisa ficar complicada, né, não tem muita informação sobre esses exercícios, mas eles estão fazendo coisas lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.